Já tá. Aqui está a ata de inauguração do sobrado. Do sobrado. Esse livro de ata está embaixo. Eu botei aí, mas está tudo desarrumado, eu não sei. Onde tem a assinatura de todos. Tem a ata que foi lavrada pelo Cônego Agripino. Vieram padres. Vieram padres. O Cônego Agripino fazendo outra figura de destaque de Itapicuru. Que Itapicuru, na sua história, não pôde deixar de omitir a figura do Cônego Agripino, que foi padre aí, foi deputado, era um dos maiores, considerado um dos maiores oradores sacros da Bahia. Da Bahia, não era de Itapicuru, não. Pai, não sei não. Então, não sei se botaram, mas era considerado um dos maiores oradores sacros da Bahia. Foi uma figura de grande destaque de Itapicuru. Era um homem culto, preparado. Também de Itapicuru. Também. Cônego. Não, ele não era filho daqui, ele era filho de Pombal. Pombal. Mas ficou a vida inteira radicado em Itapicuru. Quem é? O Cônego Agripino, Agripino da Silva Borges, né? É uma figura que não pode se esconder na história de Itapicuru. Então vieram, como você quer ver a ata que ele lê para você entender. Deixa eu ver. Aos 10 dias do mês de março do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, de 1894. Sexto da República dos Estados Unidos do Brasil, no palacete da fazenda denominada Santo Antônio do Camuciatá, propriedade do Barão de Jeremoabo, na freguesia de Nossa Senhora de Nazaré do Itapicuru de Cima, termo e comarca de Itapicuru, estado da Bahia, às 10 horas da manhã, o excelentíssimo e reverendíssimo cônego Antônio Agripino da Silva Borges, pároco colado da freguesia e senador estadual, auxiliado pelos reverendos vigários Vicente Valentim da Cunha e Vicente José Martins, das freguesias Patrocínio do Coité, Paripiranga. De Paripiranga, né? E hoje Nossa Senhora, era o nome antigo de Paripiranga. Era o nome antigo esse, de Paripiranga. E de Nossa Senhora do Bom Conselho. Que era bom, Cícero Dantas hoje. Cícero Dantas hoje. Fez a bênção das imagens existentes no altar da capela. Aqui, meu irmão. Aí. Da capela. E ato contínuo benzeu o mesmo palacete com as solenidades prescritas pela liturgia, celebrando logo após no altar da mesma capela o santo sacrifício da missa e em seguida os outros referidos vigários. Não tinha missa por celebrada, teve 3 missas nesse caso. A este ato estiveram presentes, além dos proprietários Barão e Baronesa de Jeremoabo e seus filhos, os acadêmicos de Direito João da Costa Pinto Dantas e Antônio da Costa Pinto Dantas, grande número de amigos, alguns com suas excelentíssimas famílias desta freguesia, de Soure, Barracão, Amparo, Bom Conselho, Patrocínio do Coité e Jeremoabo. Tucano, Raso é Araci hoje. Hoje é Araci, né? Raso. E de diversos outros lugares, inclusive do estado de Sergipe e da capital deste, cujos nomes vão infra-assinados. A Cifolê tem muita coisa aí, né? Agora, esse é o ato. Só você ver aqui, o referido palacete, solar da família Dantas. Foi edificado quase no mesmo lugar em que outrora existiu o Vetúcio Sobrado, que ali levantou o falecido capitão Moção Dantas dos Imperiais, avô dos atuais proprietários, e que em 1822 foi quartel-general das Forças Armadas do general Pedro Labatuno, na Guerra da Independência, da qual teve parte proeminente o referido capitão teve princípio com a colocação da primeira pedra no dia 9 de janeiro de 1888. Quer dizer, foi inaugurado em 94 e levou 88 a 94. Levou quantos anos de construção? Faça essa conta, 88 a 94. Janeiro de 1888. A primeira pedra. Para 1894. Então levou 6 anos de construção. 6 anos. 6 anos, né? Registrado, documentado. Inclusive ainda tem os mestres de obra que ele teve o trabalho de recomendar,
quem são os artistas, Carapina, né? Os artistas que participaram. Francisco Xavier de Carvalho. O engenheiro, eu vi no livro do seu filho, é José Ramos, não foi? Exato. José Ramos. Exato. Agora, aqui tem todos os participantes daqui, inclusive figuras de Itapicuru, fora daqui, de Itapicuru, comandante superior, José Silva Rabeiro, das Câmaras, o avô de Bento, bisavô de Bento. O bisavô de Bento. Bisavô de Bento. Luiz Gonzaga de Macedo, que era daqui, Francisco Ferreira de Macedo, Ferreira de Brito, avô de Oliveira Brito. Avô de? Oliveira Brito. De Oliveira Brito, de Pombal. Major Francisco Dantas Coelho. O pai do Major Rodolfo. Pai do Major Rodolfo? O pai do Major Rodolfo. Olavo Ferreira Coelho, era o pessoal do Major Rodolfo. Agora aqui tem o pessoal portar, o pessoal do Juá, e aí vem as pessoas de fora. Aqui em Itapicuru ainda tem Zé Moreira da Silva, Zenate Batista, o velho Zenate. Capitão Mó José Nato Batista é o tio-avô de Zenate. Zenate, né? Ele conhecia sempre mais Itapicuru, o juiz de Itapicuru, o coronel da Silva Bosch, a Reginaldo Alves de Melo, juiz de direito, não é? Mas tem mais gente de Itapicuru que você vai ver aqui conhecida. Coronel Boaventura da Silva Calda, o avô de Aderbal. Avô. O avô de Aderbal. Capitão Sabino Moreira Leite, Pedro Faustino de Souza Pondé, o pai de bisavô de Consuelo, que é casado com a filha do Coronel Ezequiel Ferreira Batista, que era da Itapicuru, não é? E aqui outras pessoas também de Itapicuru, aqui, ó, Zefirino da Silva Calda, tá vendo? O Dídio Ferreira Batista, seu Dídio, né? Era comissário de polícia, tá vendo? Capitão João Alves de Figueira. Eu estou botando apenas as pessoas que eu estou vendo aqui em Itapicuru. Tem um avô desse menino, porque aqui são de outros municípios. O outro avô de Aderbal, está aqui também, assinado aqui. Esqueço o nome dele aqui. Bom dia. Bom dia. A minha esposa, você conhece mais mesmo. Prazer. Aqui é a esposa do seu Álvaro. Prazer é todo nosso. Aqui o segundo tabelião de escrivão da Vila de Itapicuru, professor da Vila de Itapicuru, não é? O pessoal de Itapicuru, não é? Quer dizer, essa ata, esse livro está aí. Me lembro se eu acho lá embaixo que eu tenho, mas está tudo desarrumado daqui. Essa ata é histórica porque tem inclusive o livro de ata. Tem a ata da inauguração do Sobrado. Tem a ata da visita do Dr. Góes Calmon, o renador da Bahia, que foi visitou o casarão. Foi uma grande figura da história da Bahia. Inclusive, meu avô, o senador, conseguiu com ele, quem está com o Lucas, é o que eu estou dizendo, eu estou fazendo isso para que tem uma noção. Não, uma coisa que tem relação. Góes Calmon, porque ele veio aqui em Itapicuru. Ele veio em Itapicuru porque Itapicuru não tinha ligação. Naquela época não tinha estrada de rodagem. E a ligação era o barracão do Rio Real. Então quem vinha para Itapicuru, as pessoas vinham a cavalo ou de carro de boi, 8 léguas. Minha mãe veio e alcançou. Dormia de São Paulo, Dona Quena, tem o São Paulo de Jean Moreira e o São Paulo de Dona Quena, no bairro de Santa, de onde vem Petitão. Então eles vinham de trem até o barracão, Rio Real, de lá vinham para cá. A cavalo. E as mulheres de carro de boi, com malas, era a ligação de Itapicuru com Salvador, porque para cá não tinha ligação de estrada. Nada, porque estradas de ferro passavam em Lagoinhas. Daí meu avô, que era senador e amigo de Góes Calmon, pediu a Góes Calmon, está consignado, tem a ata da visita em Itapicuru, no livro de ata do governador Góes Calmon. Da Câmara de Vereadores, eu não sei, esse livro que o João, que era da Júnior, pesquisou muito. Esse livro, não sei se deve estar no arquivo público.
E eu tenho a data de visita, vou ver se da Câmara de Vereadores, consegui dar na visita dele a inauguração da estrada. Ligou Barracão Itapicuru. Daí, o sujeito, as pessoas que podiam, trazia carro, ia no trem, né? E o trem vinha de carro para Itapicuru. O primeiro era Itapicuru. Isso foi em 1925. 1925. Sim. E hoje que se hospedou no casarão. No casarão do filho aqui, passou, ele veio aqui a pedido de meu avô, porque ele fez a estrada e inaugurou a estrada. Ele veio com os carros, trouxe carros dele, da comitiva dele, Caio Moura, que era o presidente do Senado, e um repórter da tarde, jornal da época também, que já é desse tempo. Ele trouxe uma comitiva de, naquela época era difícil o carro, 1925, mas eram parece que 4 carros, a comitiva dele. E veio, teve aí na Câmara de Vereadores de Itapicuru, discursou, inaugurou, deu por inaugurado, depois veio se hospedar com o meu avô. Eu estou considerando esse fato, porque é o primeiro elo de ligação de Itapicuru, em 1925, com um barraco. Muito e bem. Antes, eu vinha de trem a cavalo. Ou então, anteriormente, quando não tinha estrada de ferro, se vinha de Alagoinhas, porque o material de sobrado veio, a não ser, por exemplo, pedra, não sei se essas coisas, mas veio de carro de boi, revezando de Alagoinhas, vinha de Salvador de trem, trazia de Alagoinhas para aqui, para o Sobrado, para a construção do Sobrado. De Alagoinhas até aqui? Para cá. É fato consignado que... 100 quilômetros. É. Em quantos dias? Aí eu não sei, porque eu não, nessa época eu não entrava nesses minutos. Eu ainda tive a oportunidade de colher mais elementos. Vamos fazer uma comparação. Se de trem, e vinham de trem até o Barracão, Rio Real. Não, primeiro até Alagoinhas. Não, fazendo uma comparação depois, né? Rio Real eles vinham a cavalo, carro de boi, até aqui que são cerca de 43 quilômetros por aí. 43 quilômetros. Em quanto tempo eles vinham do Barracão até aqui? Bom, do Barracão até aqui eles não vinham difícil, porque meu avô, quando ele vinha com a família, vinham, aí vinha todo mundo, porque ele passava tempo, quando não estava como deputado, ele vinha com a família toda aqui. Minha mãe, inclusive, me contava que veio muito menina no carro de boi. Dormia, mas eles revezavam. Dormia no São Paulo. Eu acredito que era mais de um dia, não? Dormia no São Paulo, não, na Quena. Dormia na fazenda São Paulinho, de Dona Quena, e vinha para cá. Então era mais de um dia. E no outro dia viajava para aqui. Então fazendo uma comparação de Alagoinhas para cá, 100 quilômetros seria uns 2, 3 dias, né? Pois é. Então eles faziam... Com descanso e tudo ia para uns 4 dias. Aí ele vinha com a família, aí vinha o pessoal de carro, não sei quantos carros de boi, carregando mala, os filhos pequenos, já os homens, rapazinhos já montavam a cavalo, e as moças montavam a cavalo depois de cela de banda, né? Que era a cela da época. Mas nessa época, minha mãe mesmo era menina, vinha no carro de boi, que ela me contava. Viajou muito, alcançou muito, viajando aí no Barracão. A partir de 25, foi que meu avô trouxe, depois da inauguração, o primeiro carro que ele comprou. Já comprou. Agora você imagina, naquela época, a construção desse casarão, né? Do Sobrado, naquela época. De trazer todo esse material de Alagoinhas para cá. Exatamente. Todo esse material para cá. Bom, a história do Sobrado, como eu estou dizendo, começa desse Sobrado. Porque o Sobrado antigo, estou dizendo, foi derrubado e reconstruído quase no mesmo lugar de Zaata.
Aí já pelo Barão de Jeremoabo. Já pelo Barão de Jeremoabo. Eu vou lhe explicar porque o Barão, antes de entrar no soldado, dizia que usou aquela expressão que quando os ingleses chegassem aqui, dizia que morou um homem de custo. Uhum. Porque naquele tempo o domínio econômico não era o dólar do americano, era a Inglaterra. Era ali a libra esterlina. A Rainha Vitória dominava o mundo. A Inglaterra com a libra esterlina e tinha um dos maiores banqueiros do mundo, que era a Casa Rothschild, eram os judeus, ainda tem descendentes na França e na Inglaterra, hoje em dia da Casa Rothschild. E a Casa Rothschild financiava, emprestava dinheiro, inclusive emprestou dinheiro ao Brasil. Porque eram os maiores banqueiros do mundo na época. Que eram judeus. Aliás, eu não conheço um judeu que não seja rico. Pois é. Daí você vê... Desde essa época já é. Daí você vê que o judeu, não registrando, que o judeu é um povo lutador. É verdade. Porque é um povo que foi perseguido a vida inteira, desde os romanos tiveram de largar a sua terra e passaram a espalhar pelo mundo inteiro. O mundo inteiro tinha judeu. Tem uma publicação sobre isso na internet, interessante. Aqui o Brasil, os Estados Unidos, aqui o Brasil tinha o Laffer, o Horácio Laffer, que foi ministro da Fazenda, esse menino Jafé, tudo era descendente de judeu. Só não era Matarazzo, que era italiano. Mas as grandes fortunas de São Paulo também tinham ligações com os judeus. E nos Estados Unidos, e no lugar todo. Todas as partes do mundo. Foram perseguidos, como vocês sabem, inclusive na Alemanha de Hitler, foi a maior perseguição antes dos romanos, que depois se acabaram passando para a Igreja Católica, não é? Com Constantino. E depois eles foram perseguidos, sempre judeu era no sentido pejorativo. Você, o sujeito que era tinha dinheiro, dava dinheiro, é um judeu, um usurário. Não sei se alcançou isso. Eu já ouvi isso. Aqui era muito comum, hoje desapareceu. Não é? Mas é um povo lutador que conseguiu. Eu estou conversando porque eu sou um contador de história. Mas isso não tem ótima história. Isso não tem nada a ver com história. Então, eles conseguiram, na casa, conseguiram um tal prestígio com dinheiro, não é? Fundar o Estado de Israel, foi nas Nações Unidas. Não é? Porque, vou voltar, que é hoje a grande potência que, por mais que os Egito, que Síria, que Irã queira destruir, não tem, porque ele tem armas. Patrocinada pelos americanos. Patrocinada pelos americanos. Bota, pai, sobrado. Vamos ficar sobrado. É que eu sou um contador de história. Então, voltando a sobrado, ele disse porque os ingleses é quem dominavam o comércio. Portanto, você vê a economia mundial. A economia mundial. Portanto, você vê que as louças antigas, você vê você vê... Fica mais perto porque é do barulho do trator. Não, mas não incomoda não. Você vê que eu vejo aí louças, as coisas da Inglaterra, é importado da Inglaterra. Não era americano ainda, não é? Hoje nós já temos que mas levou um tempo que tudo era importado da América. Mas antes da América atingir o poderio econômico, a libra esterlina era que dominava o mundo. E o Barão, então, dizia como a política econômica daquela época também já não estava equilibrada, o Brasil já devia à Inglaterra, inclusive a Casa Bancária Rothschild, e ele dizia que os ingleses dominavam o mundo, era o império que dominava desde a Índia, o Canadá e todas essas possessões todas, inclusive com ligações ainda com o americano, que sempre que tinha. Então a Libra dominava. O Barão então disse, pessimista, não é? Ele ficou dominar, né?
quando os ingleses Pessimista com chegassem aqui, aqui morou aí usou aquela frase. aquela frase. Mas um pessimismo com a política econômica do governo da época. É aí a razão dessa frase. Não é o fato somente dos ingleses, que os ingleses não dominariam se não fosse o poderio econômico. Realmente a crítica parece que tem fundamento, porque ele, na época, podia ter construído esse casarão em Santo Amaro, perto da capital. Onde tinha os Então, maiores né? casarões, né? São todos os Na casarões. Recôncavo, né? Pois é. E ele preferiu construir aqui no meio do nada. No meio do nada. Total se- falta de infraestrutura. Total falta de estrutura. Tudo. Hoje é fácil construir sobrado, porque vem guindaste, vem isso, vem aquilo, vem tudo. Daí a importância que nós de Itapicuru, da região, devemos dar a esse casarão. Esse casarão. Bom, aí como eu estou dizendo, daí o barão passou a residir, né? Porque nesse tempo ele era senador, e senador do Estado, foi presidente do Senado, e dividia o tempo dele aí aqui no Sobrado. Trazia baronesa, minha avó casou e veio também, veio a cavalo. Imagine como não era bonito isso aqui naquela época. Em 1895. Era uma vila, né? Era uma vila. Muita gente morando. Era a vila. A baronesa gostava, o senhor gostava de vir da capital para cá. Pra cá. E A sua mãe casou e gostou, veio para cá. Foi criada aí, minha mãe, meus tios todos. E daí ele trouxe. André e Álvaro não deixam de visitar. E eles trouxeram, minha avó casaram em 95, um ano depois da inauguração. Então vieram recém-casados para aqui. Daqui eles ficavam residindo. Não é? Quando meu avô não saía, porque ele foi político desde jovem, desde cedo, em 1901, ele já foi eleito deputado, representando aqui a zona. Tá? Quando não estava no Rio, ele estava aqui no Itapicuru, estava no Sobrado. Pouco tempo depois, eu acredito que ele aproveitou inclusive os membros operários do Sobrado, ele construiu o chalé. Porque você vê que a distância do chalé de 94 para 1894. 94 para 903 é relativamente pequeno. Do Sobrado O chalé. Do Sobrado para o chalé, né? Onde eu fui. Né? Lá na cidade onde hoje é o fórum. Porque ali era ele onde ia, quando ia para Itapicuru, ele ficava lá, até recebendo os amigos e ficava lá, passava uma temporada lá, tudo isso. E eu acredito que esses mesmos mestres que construíram aqui, construíram o chalé. O chalé lá. Eu tenho, inclusive, uma documentação, eu tenho um papel. Podem ter também ajudado, será, na construção da igreja por Antônio Conselheiro? Não creio, não creio, porque como eu digo, o barão não teve ligações diretas com o conselheiro. Porque quando o conselheiro chegou aqui em Itapicuru, o barão estava como deputado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Como deputado, naquele tempo tinham dois partidos, o conservador e o liberal. Deputado federal. Quando deputado geral chamava. Ele era do partido conservador, tinha um conservador e liberal. Tinham dois partidos, ele sempre foi do partido conservador até a proclamação da República. E ele estava como. Quando o conselheiro chegou aqui. O conselheiro chegou aqui, foi com boas intenções. Naquele tempo você sabe que o misticismo imperava, você não alcançou, mas eu alcancei quanto povo. Hoje com a globalização tem várias religiões e o povo mesmo passou a ter uma visão maior. Mais ampla. Mais ampla, inclusive, de encarar a religião. Mas naquele tempo a religião católica era um poderio muito grande, inclusive porque a igreja era a religião, a igreja católica oficial do país. do Estado. Não é? Então,
os padres eram nomeados, o vigário colado, por isso que eles vieram colado, porque ele fez concurso e foi nomeado para Júlio Cônego Agripino, para padre da Itapecuru. E daí, o conselheiro, quando veio do Sergipe, ele veio de Itapecuru, e acredito que muita gente diz que, como o Cônego Agripino fosse um aliado do conselheiro. O Cônego Agripino era um homem culto, como ele disse, os maiores oradores sacros da Bahia. Da Bahia. Da Ele época. não viu na chegada do conselheiro apenas como Um revolucionário. Não, como ele não enxergou que fosse causar essa repercussão. Uhum. Quando ele chegou aqui, ele chegou simplesmente com os seguidores, pregando Construiu uma capela na Rainha dos Anjos. na Rainha dos Anjos. Então, na Rainha dos Que Anjos. hoje não existe mais. Hoje não existe mais. E depois ele veio por Também Daí, em Alindina ele construiu Como? uma capela que também não existe mais. Destruíram para a estrada poder passar. Incrível. eu alcancei, queria ter conseguido um retrato, porque foi recente essa capela que ele construiu, como tem Destruíram, de Olindina. Então, o conselheiro chegou aqui, o delegado de polícia era Boaventura Caldas, avô de Aderbal Foucault Caldas. E o tronco da família Caldas, Uhum. que era ele, Boaventura. E ele se hostilizou com o conselheiro, assim conta os antigos, não é? Porque o conselheiro ficava rezando até alta tarde da noite. E a hostilidade maior foi dele, do Do conselheiro. Caldas. Dizem até que fizeram esse versinho que, como é, né, que eu digo sempre. A sorte que A sorte quem dá é Deus. Deus, depois dele é o barão. Seu Boa, Seu foi Boa nomeado foi nomeado delegado delegado da da missão. Na época fizeram esse verso. Fizeram esse verso. Porque seu Boa acompanhava o barão. E seu Boa, como delegado de polícia, achou que estava perturbando, o conselheiro estava perturbando o sossego. O silêncio. O sossego da região, com as orações, com as rezas que os penitentes faziam, tudo isso, não é? De uma forma Da exacerbada. forma que ele Exagerado. achou, para ele, que era um prejuízo que estava... Ele chegou a batizar muita gente em Itapecuru. Também batizou. Batizou o conselheiro. Conselheiro. E como eu estou dizendo, o Cônego Agripino era um homem culto e não acredito que ele fosse enxergar no conselheiro uma figura perigosa. Porque se ele fosse um padre culto, que tivesse coisa, mas um homem que tinha essa cultura toda, era senador do Estado. Quer dizer, como eu já repeti, grande cultura. Esse homem ia acolher um homem considerado perigoso Não. e que ia resultar no que resultou na Guerra de Canudos. Ele não viu maldade no conselheiro, no meu E conselho. o que aconteceu em Canudos poderia ter acontecido aqui. Pois é, Mas ele não teve- eu não vi maldade, Maldade. no ato do Cônego Agripino. Embora historiadores como Já vai? historiadores como Zé Calazans, que é uma das maiores autoridades em Canudos, diga que o Cônego Agripino toma isso como uma revelia, porque ele era politicamente contrário ao barão. Mas, na realidade, eu nunca conversei com Calazans, embora me desse com ele, não tive oportunidade, e os livros todos consignaram isso. O padre, o Cônego Agripino, era senador, amicíssimo do barão. Inaugurou Sobrado, 94, recente a Guerra de Canudos. 1894. A Guerra de Canudos. Recente. Foi daqui para fazer o casamento do meu avô em Salvador. Se não houvesse amizade com o barão, ele não tinha vindo celebrar a missa, inaugurar o Sobrado, nem ia fazer casamento De do meu fato. avô. Em pleno período, na efervescência de Guerra de Canudos. A turbulência dessa A Guerra de Canudos época. tinha terminado a coisa. Se esse homem fosse inimigo do barão, como Calazans disse, quer dizer, ele acolheu o conselheiro também como uma revelia à pessoa do barão. Não, absolutamente. Eu contesto isso. De fato. Contesto com esta documentação. Veementemente. Contesto com essa documentação,
porque se ele fosse inimigo político do Barão, ele não tinha inaugurado, quando terminou a Guerra de Canudos, poucos anos, 2 anos, 3 anos, ele veio inaugurar o Sobrado. De fato. Era inimigo. Não, Foi, não mas era. se deslocou de Salvador naquele tempo com as dificuldades. Ia a cavalo para Lagoinha para fazer o casamento do meu avô. Quer dizer, esse homem não era inimigo do Barão. De fato. Né? Então, um conselheiro veio aí, mas o Barão não estava. As medidas que foram tomadas foi pelo seu Borra.